Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, analisando o resultado da noite deste sábado na Vila Belmiro, a derrota do Santos para o Flamengo por 4-0. Eu peço licença aos nossos apoiadores, Peter Leandro e Dani da Fisioterapia e também Exatec Informática, os recados no final do vídeo. Antes de mais nada, cabe aqui um esclarecimento. Esta foi a minha segunda tentativa, está sendo e aqui está valendo a bem da verdade, de falar com vocês nesse pós-jogo, porque eu tinha gravado um vídeo de 35 minutos em que eu desabafei e, infelizmente, por uma questão técnica, eu não consegui editar o vídeo, não consegui subir o vídeo, enfim, se perdeu a minha primeira manifestação original a respeito dessa partida que aconteceu na Vila Belmiro. Então eu vou tentar resumir tudo isso num tempo um pouco mais curto e depois de eu ter gravado, né, eu tive contato com a coletiva do Fernando Diniz e com algumas informações de bastidores que vão acabar mudando um pouco aquilo que eu tinha dito originalmente na minha primeira tentativa. Que o resultado foi tenebroso para o Santos foi, né, sem dúvida alguma. Que o Fernando Diniz é um cara que tem alguns problemas para serem resolvidos, ele tem que ele precisava, ao longo dessa passagem dele pelo Santos, ter feito algumas coisas diferentes, é fato. Que alguns jogadores que estão hoje no elenco do Santos não estão prontos para serem titulares e outros não têm condições de vestir a camisa do Santos, também é verdade. Assim como é verdade que o Santos hoje é um clube que depende destes jogadores e de um treinador como o Fernando Diniz, porque simplesmente ele foi destruído por pessoas que passaram pelo clube de forma irresponsável. Se hoje o Santos não tem dinheiro para ter melhores jogadores, se hoje o Santos não tem dinheiro para estruturar um projeto com um técnico mais gabaritado, é porque deixaram o clube chegar nessa situação. E uma responsabilidade que é nossa, né, porque nós permitimos que péssimos dirigentes passassem pelo clube. Eu sempre vou falar isso, não é dar desculpa. A diretoria do Santos ela tem responsabilidade atual, mas o percentual de quem deixou a herança maldita é muito maior. Então eu só queria deixar isso claro, né? O Fernando Diniz não precisaria estar no Santos se o Santos tivesse condições de ter um técnico mais caro. Imaginem, por exemplo, os senhores, se o Santos oferecesse ao mercado jogadores de grande qualidade, o Renato Gaúcho talvez não tivesse enrolado o Santos ao invés de ir para o Flamengo, que ele ficou esperando o Rogério Ceni cair, podia ter vindo para cá. O próprio Cuca talvez não saísse se ele tivesse a certeza que o Santos, ao invés de vender o Luan Pérez, o Pituca, o Lucas Veríssimo, o Soteldo, o Santos tivesse bala na agulha para trazer o Hulk, né? E aí talvez ele ficasse. Ou talvez a gente pudesse ter atraído outros treinadores, talvez o próprio Sampaoli lá atrás, né? Se o clube fosse mais organizado, pudesse ter ficado, enfim. Então, assim, para atrair um grande treinador, você precisa ter um bom projeto. E um bom projeto passa por grandes jogadores. E o Santos hoje não tem grandes jogadores. Tem alguns bons jogadores e alguns jogadores promissores, né? E, como eu sempre digo, tem 3 titulares, o Sanches, o João Paulo e o Marinho. E tem um que está chegando que a gente espera que seja titular também, né? Que faça diferença, que é o Léo Batistão. E aí é onde eu acho que entra a responsabilidade da diretoria. Esse cara tem que ficar à disposição logo. Precisa se resolver a questão da documentação dele para que ele possa jogar contra o Cuiabá no final de semana. Então o Santos hoje é uma coleção de problemas, desde daqueles que ficaram do passado até os que não estão sendo resolvidos agora. E por que eu estou falando isso? Porque eu sinceramente eu não sei se trouxer outro treinador, né, com estas condições que o Santos tem, a coisa vai mudar muito de figura. A diretoria disse nos bastidores que vai esperar até este domingo para resolver se o Fernando Diniz vai ser demitido ou não, né? É a informação que está circulando nos bastidores. Que a pressão é muito forte. Isso a gente sabia que ia ser se tomasse uma goleada do Flamengo como tomou, né? Mas é uma decisão que tem que ser muito bem tomada. Quando os jogadores vão ficar à disposição, esses que estão chegando, e qual é o perfil do técnico que vai vir, né? O Santos tentou, nesta temporada, 2 vezes com técnicos que fazem o chamado jogo de construção, né? O Ariel Holan e o Fernando Diniz pensam um futebol muito parecido.
Se esse elenco não tem condição de jogar esse futebol, talvez realmente, e eu falo isso realmente com muita tristeza, infelizmente talvez seja a hora do Santos dar um passo para trás hoje, para quem sabe lá na frente poder dar dois para frente, com perdão da redundância, porque é aquilo. Eu gosto desse tipo de jogo, eu vejo o Manchester City, vejo o Liverpool jogando, queria que o Santos jogasse assim, o Bayern de Munique jogasse assim, queria que o Santos jogasse dessa forma. Mas hoje talvez não seja possível. Não adianta você ter a ideia e não ter material humano capacitado para fazer isso. Talvez seja uma ideia que deva ser implantada na base, para que os jogadores um dia cheguem prontos à equipe principal e o treinador que vier com esse conceito possa implementar, né? Goleiro jogando com o pé, zagueiro que tenha qualidade para sair jogando, enfim, tudo isso que a gente vê alguns treinadores tentarem e não conseguirem implementar no Santos. A respeito do jogo deste sábado, eu acho que o Fernando Diniz foi, por incrível que pareça, o menor dos culpados, né? Porque ele escalou o time correto, não tinha muito o que fazer em relação à escalação, entrou com o Marcos Leonardo na frente, o Sancho jogou um pouco mais para o meio, né? Enfim, o Marcos Guilherme foi para o banco e quando entrou na posição dele. Ele tentou as substituições, mas ficou evidente a diferença técnica do time do Santos para o time do Flamengo. Ainda assim, o Flamengo não construiu a vitória dele. O Santos deu 3 gols de presente para o Flamengo e tomou um gol no contra-ataque quando estava perdendo de 1-0. Deu 3 gols porque o Wagner Palha, que tem potencial, que é um jogador que tem capacidade para crescer, falhou, agarrou o jogador do Flamengo na área depois que perdeu o domínio da bola, foi pênalti, né? Pois aí a gente foi para cima, tomou um gol no contra-ataque. Depois o Luiz Henrique, esse jogador que veio do Curitiba, eu não quero ser injusto e dizer que o rapaz não presta, porque ele jogou alguns minutos apenas, mas ele foi tentar sair jogando, errou um passe, a defesa estava toda saindo. E aí pegou a defesa desprevenida, uma bola para a área, e saiu mais um gol do Flamengo. E depois o Pirani, que era o melhor jogador do Santos, o que fez o lance mais perigoso numa jogada do Matos, uma finalização dele que o goleiro do Flamengo espalmou, né? Ele também errou um passe lá atrás, né? E deu um gol de presente para o Andrés Pereira, que se dizia torcedor do Santos, né? Mas que ao ser perguntado, o amor dele pelo Santos logo acabou, né? Diz que é coisa do passado e que ele joga no maior time do Brasil, o maior clube do Brasil, que é o Flamengo. Então isso é até uma boa resposta para o torcedor que é bobo de achar que jogador de futebol por aí ama o clube. Quem ama o clube somos nós, torcedores, né? O jogador de futebol ama dinheiro. O jogador de futebol ama dinheiro, né? Porque sempre foi assim. Quando era o Vasco em evidência, quando era o Cruzeiro em evidência, quando era o Grêmio em evidência, quando era o Corinthians em evidência, todo mundo queria ir para lá, né? Porque tinha dinheiro. Quando o Santos estava aqui com o Neymar, todo mundo queria vir jogar no Santos por causa do Neymar, né? E porque a situação financeira do clube era melhor. Então, assim, quem ainda acreditava que esse rapaz, esse Andrés Pereira, iria um dia jogar no Santos por amor à camisa, não sejam tolos. Assim como o seu Gabriel Barbosa, né, que sempre que pode, ele dá um jeito de tirar uma casquinha quando joga contra o Santos. Fez 3 gols, né, muito bem. Eu só espero que a W Torre e a diretoria do Santos, quando forem montar definitivamente o projeto da Vila Belmiro, descartem completamente aquela ideia esdrúxula de botar imagens de jogadores da história recente do clube na fachada do estádio, né? Quer colocar alguém lá, põe o Pelé, põe o Pepe, põe o Zito, põe o Rodolfo Rodrigues, põe o Gilmar, né? Põe esses caras, né? Não coloquem jogadores da história recente, porque muitos não têm um pingo de respeito pelo Santos, né? Mas enfim. Dito isso, o Santos errou muito individualmente. Por que errou tanto individualmente? Porque alguns jogadores são jovens, não dá nem para dizer que o Palha, porque o Palha jogou com o Cuca o ano passado, quase que de lateral esquerdo sempre. Ele estava muito bem no Náutico, ele estava lá cuidando da vida dele, o Santos precisou de um zagueiro, foi buscar. Hoje entrou em campo a dupla de zaga reserva, né? E repito, o Santos até fez um bom primeiro tempo, competiu com o Flamengo, voltou um pouco melhor no segundo tempo e aí a coisa desandou quando saiu o primeiro gol e depois os senhores viram tudo o que aconteceu, não preciso lembrar.
Você deve estar pensando assim, pô, você está defendendo a continuidade do Diniz? Eu já disse aqui outras vezes, eu não morro abraçado mais com o treinador. Eu acredito em ideia, acredito em projeto, mas eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? A diretoria talvez até imagine que seja mais prudente, já que o pacote de reforços está chegando, os reforços chegarem junto com o técnico, para você criar uma conjuntura mais ampla de mudança, né? Porque aí você impacta, inclusive, o ânimo do torcedor, você impacta o psicológico do grupo, né? Enfim, eu entendo se a diretoria quiser manter o Diniz para dar a ele um tempo para treinar e com os novos jogadores à disposição, talvez o Santos apresentar um futebol melhor, mas vou entender também se demitir. Eu só não sei, juro para vocês, quem poderia vir, porque todo e qualquer nome que for discutido aqui vai causar polêmica. Um estrangeiro, a essa altura do campeonato, viria para conhecer um grupo, para se adaptar? Será que é inteligente trazer um estrangeiro? O Dorival, que conhece o clube, mas também tem enorme rejeição por parte da torcida, está livre. Tem o Roger Machado, mas dizem que ele não aceita pegar trabalho pelo meio do caminho. Tem o Carille, né, porque eu ouvi, eu estou citando aqui alguns nomes que eu escutei pessoas falarem. Carille, que é um técnico defensivo, né, que é da linha do Tite, por exemplo, né, um futebol reativo. Será que é disso que o Santos precisa? Eu não gosto, mas talvez os dirigentes achem que é, como eu disse lá atrás, dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Enfim, eu estou muito triste, estou muito chateado. Quando eu fico revoltado naturalmente. Hoje eu estou desacorçoado, essa é a palavra, né? Porque o resultado ele é mais triste pela forma como aconteceu. Eu sempre dou exemplo aqui. Eu já vi times vencerem o Santos porque eles jogaram muito melhor e não dava para fazer nada. A gente não pode reclamar do Santos e Barcelona. Tinha o que fazer, né? Daquele Santos 6 Palmeiras, Santos 0 Palmeiras 6 na Vila Belmiro, em 96, que os caras arrebentaram com o jogo, né? Não tinha o que fazer. Mas o Santos deu 3 gols para o Flamengo e tomou um gol de contra-ataque. Não houve um lance, um gol do Flamengo que tenha sido construído. Olha, a tabela do Diego com a Arrascaeta, bola enfiada para não sei quem, preparada. O Gabigol fez um gol de pênalti, um gol que estava ele, a bola e o gol, né? Ele ainda perdeu um outro lá que o João Paulo defendeu. Foi assim, né? O Andrés Pereira saiu na cara do João Paulo, uma bola recuada pelo Pirani. Então, assim, isso é que dói. Porque o Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado. Tem times que têm mais talento individual e nessa hora faz a diferença você ter talento individual. Então, assim, era um jogo que dava para o Santos não ter tomado uma goleada ou miseravelmente ter empatado, né? Mas as falhas acontecem dos jogadores, do treinador, em jogos anteriores, inclusive, né? Eu acho que o Diniz ele não se ajuda em alguns aspectos, então eu não consigo mais defender. Eu acho que se ele tiver que cair, que caia, mas que a diretoria saiba escolher bem o substituto, né? Vai ter sempre o meu apoio, quem vier, eu apoio sempre, até segunda ordem, né? Agora, se ele continuar, que ele use esse resultado e esse momento como um ponto de virada, né? Eu me lembro de 95, por exemplo, o técnico era o Joãozinho, tinha algumas teimosias também, né? E tinha basicamente o mesmo time que o Cabralzinho depois assumiu e transformou num time que chegou à decisão do Campeonato Brasileiro, só não ganhou por conta da arbitragem, os senhores lembram bem. Então, assim, às vezes a mudança ela é positiva no aspecto psicológico, mas tem que ter de onde tirar. Eu falei time de 95, o time de 95 tinha muito talento. Esse time tem muitos jogadores bons, muitos que seriam meramente coadjuvantes e alguns meninos que estão em formação, né? Não dá para cobrar. Agora, os reforços precisam ser colocados à prova logo, né?
O Tardelli já falou que precisa de 2 semanas. Ok, é um jogador que veio com um contrato de produtividade, mas o Batistão tem que estar em campo no final de semana contra o Cuiabá. Esse Emiliano Velasquez, se já tiver à disposição, se resolverem o negócio com ele, é para estar em campo no final de semana também, né? Esse Augusto que chegou, que jogue, né? Enfim, não tem muito o que esperar. O Santos é um time que foi desconstruído após a Libertadores, por necessidade até, e que está sendo reconstruído. A diretoria tem que entender, o Diniz é o cara capacitado, é o cara preparado para esta reconstrução, que ele tenta, que ele trabalha, eu não nego isso, né? Mas ele precisa ter autocrítica, né? E a gente precisa pôr a mão na consciência que tem jogadores ali que hoje não vão entregar aquilo que a gente quer, né? Não adianta trazer o Guardiola, o Klopp, não vai mudar nada, né? Agora, se trouxerem um outro treinador aí que consiga transformar o Santos num time mais vertical, né? Que não abuse do toque de bola, da posse de bola, né? Pode ser uma alternativa. Hoje eu estou aceitando toda e qualquer decisão da diretoria. Se cair o Diniz, vamos ver o que acontece. Se ele ficar, vamos ver o que acontece. Agora é muito triste que o Santos chegue numa situação como essa. Eu não me recordo, desde o tempo que eu comecei a trabalhar profissionalmente com futebol, né, desde 1993, ter visto um momento tão difícil, e olha que já teve outros, hein? Já teve outros. Mas eu não me recordo ter visto um momento tão difícil dentro do campo como esse que o Santos está enfrentando, né? Enfim, que os reforços possam voltar, que estrear, que o Marinho possa retornar também. Não sei em que pé está a situação do Kaique, alguma coisa precisa ser feita. Eu repito, o Santos tem... o jogo teve circunstâncias muito peculiares, né? A forma como o Santos cedeu os gols para o Flamengo, mas não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Se o Santos tivesse, por exemplo, passado na Copa Sul-Americana, se tivesse vencido o Internacional, né, mas é uma soma, é uma bola de neve que está crescendo, crescendo, crescendo e que não se resolve, né? Então a diretoria tem que tomar uma providência. Qual, eu não sei, se é manter o técnico, se é trocar, se é arrumar mais algum outro reforço aí na base da criatividade, porque dinheiro não tem, porque colocaram o clube numa situação muito difícil. Enfim, eu estou extremamente triste e decepcionado com o que está acontecendo e só peço ao torcedor do Santos que jamais, em hipótese alguma, erre mais uma vez como errou seguidamente nas eleições do clube, né? Porque o Santos teve Samir Jorge Abdulhak, o presidente que implementou a política pés no chão, que revelou e trouxe alguns grandes jogadores. O Santos foi vice-campeão brasileiro, foi campeão do Rio-São Paulo, campeão da Conmebol, a Vila Belmiro foi modernizada. Depois o Marcelo Teixeira conseguiu, com jogadores deixados pelo Samir, Diego e Robinho, ser campeão brasileiro, um título importante, chegar numa final de Libertadores. Depois, Luiz Álvaro, com o Neymar e o Ganso, que foram deixados pelo Marcelo Teixeira, ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Campeonatos Paulistas. Então, depois disso, só foi gestão ruim. Teve um vice-campeonato brasileiro aqui, outro ali, um vice da Libertadores aqui, mais alguns títulos paulistas, 2, né? Mas não é suficiente, não é suficiente. O Santos é muito grande para... O santista tem um orgulho muito grande para se contentar com tão pouco como os dirigentes têm apresentado. Por isso que eu desejo toda a sorte do mundo ao Rueda, que se ele for mal, se essa gestão do Santos não acertar o tom, o Santos vai acabar no mesmo caminho do Cruzeiro, do Vasco, entre outros times. Hoje a nossa meta é passar o Campeonato Brasileiro e ficarmos na primeira divisão. Se a gente passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, se a gente reverter lá no dia 14, a gente vai pegar o Flamengo, esse Flamengo, correndo o risco de passar o que a gente passou neste sábado de novo, 2 vezes, uma vez na Vila Belmiro e uma vez no Maracanã. Para ser diferente, ou o Diniz muda muito, ou o técnico vai ser outro, e os reforços que vão chegar tem que dar liga, né? Marinho, Batistão, Velasquez, enfim, vai ter que ser outra equipe.
porque não dá, né? Infelizmente, era a crônica da morte anunciada, né? A gente sabia que a chance do Santos tomar uma traulitada era grande contra o Flamengo, tomou, né? E agora vejamos as consequências. Bom, o outro vídeo eu falei 35 minutos e deu problema. Eu já estou há 20 minutos falando aqui, aliás, só estou aqui nesse canto porque o produtor ficou lá comigo gravando o primeiro vídeo e eu queria dar um descanso para ele também, que ele está chateado. Eu falei, pode ficar tranquilo, filho, vai fazer as tuas coisas e eu toco aqui o vídeo e depois a gente vê o que faz. Então ele participou da primeira gravação, mas eu liberei ele dessa etapa, né? E repito e reforço, peço desculpas pelo tempo e a demora. Tentei arrumar algumas alternativas para salvar lá o vídeo original, mas não deu. Então é isso, o Santos perdeu e o futuro está em aberto. Espero que as decisões corretas sejam tomadas pela diretoria. Falei aqui o nome da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77, conheço o trabalho nas redes sociais. Também Peter Leandro e Dani Haddad em Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Meus caros, é isso. Neste domingo vamos ter alguma definição da diretoria do Santos, né? Se o Fernando Diniz continua ou não, e se os reforços vão continuar chegando e se os que já estão aí vão demorar quanto tempo para ficar à disposição. Neste domingo eu vou também estar na Santa Cecília TV, lá no Domingo Esportivo, e repercutiremos por lá também este momento muito triste, muito difícil do Santos, que requer ação e também uma reação por parte de todos, dirigentes, jogadores, comissão técnica. Não dá para ficar do jeito que o Santos está, tá certo? Era isso, meus amigos. Eu agradeço a todos pela audiência. Peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.